Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, chegando aqui para falar em mais um Passado Alvirrubro, o quadro que conta histórias e relembra a passagem de personagens que marcaram a história centenária do Internacional. E o personagem de hoje é mais do que especial, um jogador que eu tenho um carinho enorme e que é um dos meus principais ídolos dentro do clube. Ele que é o deus da raça e da vontade, um dos maiores volantes da história do clube e com certeza é sinônimo de raça e determinação. Bom, vocês já sabem de quem eu tô falando, né? Claro que só poderia ser Pablo Guinhazú. Pablo Horácio Guinhazú nasceu em 28 de agosto de 1978 em General Cabrera, na Argentina. Guinhazú começou a sua carreira aos 18 anos, quando começou a jogar nos profissionais do Newell's Old Boys da Argentina, mais especificamente da cidade de Rosário. No Newell's jogou mais de 100 jogos e fez 4 gols. Guinhazú, depois de jogar no Newell's Old Boys, acabou se transferindo para o futebol italiano, onde jogou pelo Perugia, mas não foi muito bem, acabou voltando para o futebol argentino em 2001, quando jogou pelo Independiente de Avellaneda, onde foi campeão do Apertura daquela temporada. Logo depois, em 2013, retornou ao Newell's Old Boys, onde tinha feito uma grande passagem antes, e logo após, não durou muito a sua passagem pelo Newell's, foi negociado novamente com o futebol europeu, dessa vez para jogar no Saturn da Rússia. Sim, vocês vão pensar, né? Saturno, até porque o Guinhazú certamente não é desse planeta. Porém, depois da sua passagem pelo futebol russo, Pablo Guinhazú voltou a jogar no futebol sul-americano. Em 2004 voltou para o Paraguai, onde jogou no Libertad, clube onde foi campeão paraguaio em 2006. E aí que começa a se juntar a história de Guinhazú e a história do Inter. Isso porque o Libertad foi adversário do Inter na Libertadores de 2006. Vocês lembram quando? Sim, na semifinal da Copa Libertadores da América. O Inter não chegava na Libertadores há mais de 13 anos, não chegava numa semifinal desde 89 e acabou encontrando o Libertad do Guinhazú pelo caminho. E no jogo de ida no Paraguai, no Defensores del Chaco, o Guinhazú se destacou muito. Acabou quase fazendo um gol. Sim, vocês vão lembrar, o Guinhazú no Inter não chutava gol e quase fez um gol que nos tirou da Libertadores em 2006. E foi aí que o Inter se encantou pelo Guinhazú, apesar do Libertad ter ficado pelo caminho. O Inter venceu 2-0 no Beira-Rio, no jogo de volta, gols do Alex e do Fernandão, e chegou na final da Libertadores, e aí o resto vocês já sabem. Até que em 14 de junho de 2007, o Inter enfim conseguiu concretizar a contratação de Pablo Guinhazú. Sim, um sonho antigo da direção que já tentava contratar o jogador desde aquele jogo na semifinal da Libertadores, e o Inter conseguiu, pagou $1 milhão junto ao Libertad do Paraguai e trouxe o argentino. E para isso venceu disputa contra times importantes, como o Cruz Azul do México, que é um time que tem muito dinheiro, e o River Plate da Argentina, né? Um gigante, não preciso nem falar para vocês. E o Guinhazú logo se identificou com a torcida do Internacional, sinônimo de raça, de dedicação, de carrinho, de marcação forte. Aliás, produção, bota aí na tela por que o Guinhazú era tão reconhecido pela torcida do Inter. Bota uns carrinhos, eu vou até sair daqui para não tomar uns carrinhos dele. Foram buscar olha lá, o Guinhazú arrancou o que pro Arnaldo é tinta. Ficou na mão direita do Guinhazú.
Ufa, consegui voltar. Mas o Guina Azul coleciona histórias interessantes e que vocês talvez não saibam. A primeira delas, na final do Gauchão de 2008 contra o Juventude, o Inter já tocava 4-0, era praticamente campeão, perdeu o jogo de ida 1-0, depois foi até o 8-1, mas enfim, estava 4-0 quando o Guina Azul acabou abrindo um buraco no joelho. Ele tinha feito uma artroscopia no joelho direito e voltou, sabe depois de quantos dias? Cara, a maioria dos jogadores leva mais de mês para voltar, 2 meses, até 3 meses. Sabe quanto tempo voltou o Guina Azul dessa artroscopia? 14 dias. E já estava em campo. E abriu um buraco no joelho depois de um carrinho. Vocês vão pensar, não, ele saiu de campo, fez uma nova cirurgia, botou ponto. Pro Guina Azul não. Botou um band-aid no intervalo e disse que estava tudo bem. E voltou pro campo e comemorou depois o 8-1, campeão gaúcho de 2008. Além dessa história do joelho na final do Campeonato Gaúcho, teve outras histórias. Em 2008 ainda, na Copa Sul-Americana, o Inter encarou a Universidade Católica do Chile no Beira-Rio. E o Guina Azul fraturou o braço, quebrou o braço numa dividida. E queria voltar pro campo, queria voltar com o braço quebrado e tudo. Chegou a dar um esporro no médico na linha do campo, quando estava recebendo atendimento. E ficou totalmente indignado, surtado, quando viu que tinha sido substituído depois da fratura que teve no braço. Além, claro, das histórias que vocês já conhecem. O Guina Azul no verão de Porto Alegre, vocês conhecem, né? 40 graus, 41 graus, treinava de jaqueta, de bombojaque, correndo em volta do campo. Isso para ter mais vigor físico, para ter mais resistência. E causava um pavor nos preparadores do Inter, que achavam que ele estava perdendo muita água, né? E além, claro, da mais tradicional de todas. Bota aí a cena do Guina Azul quando teve um temporal no Beira-Rio e caiu um raio no meio do gramado. Bota aí o que aconteceu. E o treinamento do Internacional no estádio do Beira-Rio também foi interrompido por causa de um raio. O cara era monstro mesmo, né? Tu viu? Não se mexeu com o raio caindo, todo mundo correndo pra tudo que é lado, ele paradinho ali, sem esboçar nenhuma reação. Era de outro planeta mesmo. Em 2008, como eu disse, ele foi campeão gaúcho e campeão da Copa Sul-Americana. Em 2009, foi campeão gaúcho novamente. E de novo, com uma goleada impiedosa na final. Dessa vez, 8-1 contra o Caxias. Inclusive com o Guina Azul fazendo gol em final como capitão do time. Em 2010, o Guina Azul também foi um dos caras mais importantes da conquista do Inter na Libertadores de 2010. Além, claro, de conquistas também que marcaram época. O Gauchão de 2011, aquela virada espetacular na casa do Grêmio, a Recopa 2011 contra a equipe do Independiente, a Copa Dubai contra a Inter de Milão e a Copa Suruga lá no Japão. E também, claro, o último título do Guina Azul pelo Inter, o Gauchão de 2012, no estádio Beira-Rio, de novo contra o Caxias. Pelo Inter, o Guina Azul também jogou muita bola, vocês sabem disso. Ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro na sua função em 2009 e também eleito o melhor jogador da América pelo jornal El País em 2012. E aí ele foi embora do Inter, infelizmente, e na sua coletiva de imprensa acabou dizendo que era um dos momentos mais difíceis da sua vida, deixar o Internacional e voltar para o Paraguai. O Guina Azul voltou para o Libertad, o clube anterior que tinha jogado antes de vir para o Internacional. Pelo Libertad ele ficou pouco tempo, voltou para o Brasil, jogou no Vasco da Gama, ganhou os estaduais de 2015 e 2016, mas logo saiu do Vasco, teve problema com o técnico Jorginho na época e voltou para a Argentina, onde ele fez história de novo. O Guina Azul é um cara abençoado e um dos poucos caras aí que marcam época no futebol que a gente vai lembrar pro resto da vida. O Guina Azul voltou para jogar no Tajeres, um time pequeno da Argentina e que estava na segunda divisão. E o Guina Azul fez um feito histórico lá na Argentina. Depois de 12 anos, o Tajeres conseguiu voltar para a elite do futebol nacional. Vocês vão falar, tudo bem, poderia acontecer sem o Guina Azul também. O Guina Azul fez o gol do acesso do Tajeres para a elite do futebol nacional contra o All Boys, fora de casa, no último minuto.
Bota aí. No viene la pelota al área, el rebote para Guiñazú, Peguele, Guiñazú le pegó el Cholo, golazo. ¡Golazo! De Talleres del ascenso a primera, tras 12 años de angustia, por un golazo al ángulo de Guiñazú en el último minuto, para locura de todos los jugadores, para locura de toda la gente em Córdoba. Guiñazú nasceu para fazer história mesmo. Então o Talleres subiu para a primeira divisão e o Guiñazú continuou fazendo história no pequeno Talleres. O Talleres foi um dos times classificados para a Libertadores de 2019, com a baita campanha que fez no Argentinão lá em 2018. Inclusive com o Guiñazú no auge dos seus 40 anos, sendo eleito o melhor volante do campeonato argentino. Com a classificação para a Libertadores da América, o Talleres acabou indo para a pré-Libertadores, onde encarou o São Paulo, tricampeão da América, tricampeão do mundo, e acabou eliminando o São Paulo dentro do Morumbi. Sim, mais uma história para Pablo Horácio Guiñazú contar para os seus netos, seus filhos e para todos que tiverem a honra de conhecer a história do Guiñazú. Apesar disso, o Talleres acabou sendo eliminado pelo Palestino na pré-Libertadores, o que acabou tendo consequências muito tristes. O Guiñazú, infelizmente, anunciou a sua aposentadoria do futebol e deixou com ele um pedaço aí dos amantes do futebol que tiveram a honra de ver Pablo Horácio Guiñazú jogar. E nós colorados, com certeza, vamos lembrar sempre do Guiñazú vestindo a camisa 5 com a braçadeira de capitão, dando carrinho, dando sangue em campo, deixando até a última gota de suor, e isso a gente nunca vai esquecer. Pelo Inter, o Guiñazú fez 282 jogos e marcou 4 gols, e deixou muita saudade em todo torcedor colorado. E aí, você gostava do Guiñazú? Tem alguma história com ele ou que ficou marcado para você? Deixa aqui nos comentários e também sugira os nomes que vocês querem ver aqui no Passado Alvirrubro, que eu vou com certeza ler todas as sugestões e quem sabe a sua sugestão seja próxima aqui dentro do canal. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações e claro, vocês estão cansados de saber, mas me sigam nas redes sociais, no Twitter @LucasColar e no Instagram @ColarRepórter. Valeu!